Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Janaína, catequista da turma de Crisma de Adultos, da sexta-feira à noite. E eu vou dar prosseguimento hoje à catequese da semana passada, que foi dada pelo Alonso, catequese da criação. Hoje nós falaremos sobre queda. Antes de mais nada, vamos iniciar o nosso encontro, a nossa catequese virtual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, no primeiro momento eu vou fazer um link com a catequese passada, porque as duas estão interligadas, tá? Na catequese passada, o Alonso nos posicionou e nos falou que a partir de agora nós entramos de fato no conteúdo da Crisma. E nesse primeiro momento nós vamos estudar, nós vamos ver a história da salvação. Como que Deus, aos poucos e durante séculos, foi se revelando ao seu povo. Para que essa revelação ela chegasse em plenitude com Jesus Cristo. Qual é o primeiro momento em que Deus se revela à humanidade? É justamente na criação. Essa é a primeira revelação de Deus, a primeira manifestação explícita de Deus à humanidade, a criação. E a criação, o próprio catecismo da Igreja Católica, ele usa uma expressão muito interessante, que ele fala que Deus criou tudo do nada. Do nada. Por isso que o Alonso, na catequese passada, falava uma coisa muito interessante, que nós, tantas vezes, nos achamos criadores de alguma coisa. Seja um prato, seja um perfume, seja um remédio, eu não sei. Nos achamos criadores, mas de fato, criador somente Deus. Porque Ele é o único que cria algo do nada. Nós, quando criamos algo, entre aspas, nós já temos um precedente e que nós modificamos, que nós aperfeiçoamos, mas a gente já tem algo, um ponto de partida. Deus não teve ponto de partida nenhum para criar. Por isso Ele cria do nada. Então, essa criação, o relato da criação que está nas Escrituras, ele é um relato poético, ele é um relato lindo, ele é um relato cheio de figuras, cheio de imagens. E ao final de cada criação, de cada tópico criado, esse relato vem e nos fala que Deus viu que aquilo era bom. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e assim sucessivamente. Cada coisa criada, ao final do relato, vem e Deus viu que aquilo era bom. Somente no sexto dia, que foi o ápice da criação de Deus, que é quando Ele cria o ser humano, o homem e a mulher, Ele para e esse relato diz, e Deus viu que era muito bom. Então, diante dessa criação que agora está completa, perfeita, é muito boa, é maravilhosa, Deus pode no sétimo dia descansar. Essa foi a catequese da semana passada, que inclusive agora eu vou arrematar com um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, que é este livro aqui. Quem tiver esse livro pode pegá-lo, tá? Quem não tiver, depois com calma, pode entrar na internet, jogar no Google Catecismo da Igreja Católica, que ele vai aparecer. Então eu vou ler, para arrematar essa catequese da semana passada, o parágrafo 369. O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus. Por um lado, em perfeita igualdade como pessoas humanas, e por outro, em seu ser respectivo, de homem e de mulher. Ser homem, ser mulher, é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade inadmissível que lhes vem diretamente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são criados em idêntica dignidade, à imagem de Deus. Em seu ser homem e seu ser mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Então, com isso, nós fechamos a catequese passada, com essa perfeição, com essa maravilha,
com este ser humano, este homem e esta mulher colocados no paraíso. E aí a gente olha para a humanidade, olha para o caos em volta, olha para a nossa própria vida, para os nossos próprios caos, e a gente pergunta, o que deu errado? Por que eu não estou vivendo como Adão e Eva nesta perfeição, nesta maravilha do paraíso? E aí nós caímos na catequese de hoje, que é a catequese da queda. Eu vou utilizar a Bíblia de Jerusalém, no caso, vou utilizar a Bíblia, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Veja bem o que diz aqui nesse relato. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus tinha feito. Ela disse à mulher: então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento, tomou-lhe do fruto e o comeu. Deu também a seu marido que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Aqui a gente vê essa figura da serpente, que a própria nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém explica que é uma imagem do diabo, uma imagem do demônio, uma imagem de Satanás. Use qualquer uma destas denominações, neste momento estará correta, tá? O diabo, o pai da mentira, que era um anjo, é um anjo decaído. Nós teremos uma catequese mais para frente específica sobre os anjos, mas o Alonso já inclusive mencionou isso na catequese passada, né? A criação dos anjos que antecedeu a criação de tudo, da humanidade, inclusive do homem e da mulher, tá? Mas isso é um tema para uma outra catequese. Então, o demônio, o Satanás, o diabo, ele chega no ouvido de Eva e ele faz uma catequese, ele dá uma catequese para Eva, que é a catequese que o demônio dá para você e para mim todas as vezes em que, diante da nossa história, dos acontecimentos da nossa história ou das coisas que nós vemos acontecer à nossa volta, nós questionamos se realmente Deus agiu correto ali. Se realmente Deus está ali ou não está ali. Se Deus de fato sabe o que está fazendo ou não sabe. Então quando ele chega com essa conversinha mole para cima de Eva e fala, é verdade que vocês não podem comer de todas as árvores? No primeiro momento ela fala, não é verdade, a gente pode comer de todas as árvores. A gente só não pode comer de uma, que é a árvore que está no meio do jardim. Quando o demônio faz essa pergunta aparentemente inocente, aparentemente desconexa, bobinha, tolinha, no fundo ele está colocando na cabeça de Eva uma dúvida. Ele está colocando na cabeça de Eva mais até do que uma dúvida. Ele está colocando uma rebeldia. Porque naquele momento é como se ele abrisse o olho de Eva para que Eva percebesse o seguinte, mas se eu não posso comer de uma, é como se eu não pudesse comer de todas. Que espécie de liberdade é essa que Deus está me dando? Deus diz que me ama, Deus diz que eu sou livre, Deus diz que criou tudo isso para mim, mas no fundo eu não sou tão livre assim. Porque se eu não posso comer de uma, eu não posso comer de todas. No fundo é isso. É este o diálogo que está por trás desta inocente frase do demônio. Que é o diálogo que está por trás de todos os diálogos que o demônio faz contigo e comigo. Porque há coisas, sim, que não nos são permitidas, porque nos levam à morte. Não é porque Deus quer fazer mal a nós,
porque Deus está nos tolhindo, porque Deus tem prazer em nos ver sofrer. Não, há frutos em sentido figurado que não podemos comer, não podemos tocar, porque nos conduzem à morte. E é isso que Deus está fazendo conosco, quando Ele deixa essas tentações, como essa árvore, bem no meio do jardim. Ele não tira, Ele não tira. Você não pense que está caminhando para tentar ser um cristão, você quer ser um cristão, que Deus vai tirar as tentações da sua vida. Ele não vai. Mas Ele vai te dar as forças para que você veja aquela tentação todos os dias, porque ela está ali bem no meio do seu jardim, e você consiga não cair nela, não pelas tuas forças, pelos teus méritos, mas com a ajuda dele, com a ajuda do seu filho, com a ajuda da igreja. Então essa catequese, ela é fundamental para todas as outras catequeses que virão a seguir. Porque essa catequese, ela trata do pecado original, que é algo que nos atinge a todos. Todos nós nascemos com o pecado original, que é essa soberba, é essa rebeldia diante da história que Deus está fazendo, diante dos rumos que Ele está dando à nossa história, à história da humanidade. Aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 396, diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade como livre submissão a Deus. É o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comerdes terás de morrer. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Até o nome dessa árvore que é dado nas Escrituras é muito simbólico, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Eva toma esse fruto e depois dá esse fruto para Adão, no fundo, o que eles estão falando é o seguinte: eu, a partir de agora, sei o que é bem e o que é mal na minha vida. Eu não preciso mais que venha um Deus ou quem quer que seja para me dizer qual caminho que eu tenho que seguir. No fundo é isso. E você vê do relato que foi feito aqui, desse momento de queda, que surgem muitas coisas. Em primeiro lugar surge o quê? O medo. Por quê? Porque no momento que eles comem daquele fruto, finalzinho da narração, eles percebem que estão nus. Eles estavam nus o tempo inteiro. Desde que eles haviam sido criados, eles estavam nus. E a nudez física, naquele momento ali, não tinha nenhum problema. Ela era linda, ela era bela, ela era pura. Mas naquele momento em que eles pecam, em que eles escutam esta catequese do demônio, eles experimentam de fato aquilo que Deus já tinha falado para eles que aconteceria. Se vocês comerem deste fruto, vocês experimentarão a morte. Que morte? A morte do ser, a morte da pessoa. Eles haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. Naquele momento, se eles tivessem um espelho e se olhassem naquele espelho, eles não veriam mais a imagem e semelhança de Deus. Eles destruíram com aquilo. E naquele momento eles percebem que estão nus. E aqui vem essa nudez também da alma, a nudez do espírito, a nudez de alguém que sabe que não fez tudo errado, que não tem nada a oferecer. Então a primeira coisa que aparece desse relato, a primeira coisa que aparece desta catequese que o demônio dá e que é escutada e que é colocada em prática é o medo. Eles começam a ter medo de Deus. E aí eles fazem com folhas de figueira uma roupinha lá para poder se proteger da nudez. E o segundo ponto é o quê? Porque aí a narrativa continua. Não vou mais pegar a Bíblia, mas vocês podem seguir a partir do versículo 8 do capítulo 3. Vocês vão ver que entra, inclusive, uma expressão que eu acho lindíssima nas Escrituras, porque fala que Deus, mais ou menos isso, que Deus estava passeando no jardim ao cair da tarde. Gente, essa era a vida do homem e da mulher, quando não tinham pecado, quando estavam vivendo no paraíso.
na presença constante de um Deus que passeava no jardim à sombra da tarde, como diz as Escrituras. E nesse passeio ele não vê Adão e Eva. E ele pergunta para Adão: onde estás? E Adão responde: me escondi porque estou nu. E Deus fala: mas quem te fez saber que tu estavas nu? E ele diz: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Olha, a primeira coisa que surge é o medo, ele se esconde de Deus, o homem e a mulher se escondem de Deus. E a segunda coisa que vem é a acusação, é a descomunhão. Porque quando Deus pergunta para Adão o que aconteceu, ele não se mostra culpado, não. Ele acusa Eva, mas ele acusa o próprio Deus. Olha o sentido dessa frase, ela é muito profunda, porque ele poderia simplesmente ter dito: eu comi do fruto, ele estaria somente se acusando. Ele poderia ter dito: Eva comeu do fruto e me deu e eu comi também. Ele estaria somente se acusando e acusando a Eva. Mas não, ele vai além. Olha a soberba, que é o pecado original, já se mostrando aí em toda a sua forma. Ele diz: a mulher que tu me deste comeu do fruto e me deu para comer também. Ou seja, nas entrelinhas ele bota a culpa no próprio Deus do pecado que ele havia cometido. Ou seja, Deus errou que deu uma mulher tão equivocada para ele que deu o fruto para ele comer, coitadinho. Então, veja bem como que essa catequese é perniciosa e como que essa catequese é importante, porque a partir de agora nós temos de fato, todos nós estamos de fato mergulhados, inseridos nessa problemática, que é a problemática do pecado original, que é a soberba. Todos nós nascemos com esse pecado, todos nós. E precisaremos que o Senhor venha com sua palavra forte, com a sua igreja, para nos purificar, para nos ajudar com os sacramentos, para que nós possamos de fato experimentar não mais a morte cotidiana, mas experimentar a ressurreição. Veja o que diz aqui no Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 400. A harmonia na qual estavam, estabelecida graças à justiça original, está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Finalmente, vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. O homem voltará ao pó do qual foi formado. A morte entra na história da humanidade. E olha que ironia, a morte entra na história da humanidade por este pecado original, por esta ação concreta que faz a mulher e faz o homem de comer deste fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, por uma ação concreta, que é o pecado, a morte entra no mundo. Ok? Ok. A partir de agora, olha a ironia da vida. A partir de agora, por medo da morte, porque já experimentou a morte e porque experimenta a morte todos os dias, o homem vai continuar pecando, como numa bola de neve, num ciclo eternamente vicioso. Por medo da morte, o homem seguirá pecando. O homem seguirá buscando alternativas para não sofrer, mas buscando no lugar errado, cometendo mais pecados para se afastar da morte, sendo que cada vez que ele peca com o intuito de ser feliz e se afastar da morte, ele se aproxima mais ainda dela. Essa é a triste condição do homem. E aí eu te falo, que catequese é esta que é dada justamente após a Páscoa? Na semana da 8ª da Páscoa, uma semana em que todos os dias é domingo de Páscoa. Que catequese é essa? Pois eu te digo, essa é a melhor catequese que você poderia ter neste dia.
Por quê? Porque Deus é tão misericordioso que ele poderia ter visto aquela situação de desobediência do homem e da mulher, ter destruído com tudo aquilo e ter criado tudo de novo. Criado outro Adão, criado outra Eva que o obedecesse. Ele poderia ter feito isso, ele é Deus, mas ele não fez. Ele não fez. Diante de todo aquele estrago que o ser humano fez, ele resolve mandar o seu filho. Ele resolve recriar esta humanidade decaída agora com o seu filho. O seu filho, a redenção do seu filho, a ressurreição de Jesus Cristo é o que de fato recria essa humanidade que se perdeu lá no início. Aqui no Catecismo da Igreja Católica tem um trecho do parágrafo 412 que fala, traz para nós uma citação de São Tomás de Aquino, que diz o seguinte: nada obsta a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. Donde a palavra de São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E com isso eu encerro esta catequese. Deus sabe tirar do mal o bem. Deus não queria a queda do ser humano. Deus não queria que o homem experimentasse a morte. Não foi esse o projeto original de Deus. No entanto, face à liberdade que Deus concedeu ao ser humano quando da criação do mesmo, ele não voltou atrás, ele não destruiu o homem, ele não fez uma nova criação. Não, ele mandou o seu filho. Desse mal ele tirou um bem. Ele mandou Jesus Cristo ressuscitado para nos restaurar. Daí porque nós escutamos agora, na vigília de Páscoa que fizemos no último final de semana, o pregão pascal, um trecho desse pregão que é espetacular, que diz o seguinte: ó feliz culpa que mereceu tão grande Redentor. Queridos, eu espero que esta catequese tenha ajudado vocês a entrarem de fato nesse mistério da Páscoa, porque estamos agora no tempo pascal. O Senhor nos concede um tempo novo, um tempo de alegria, um tempo de esperança. Diante de tudo que nós estamos vivendo, esse tempo chega no momento mais oportuno. Um tempo de esperança, um tempo de renovação, um tempo em que Jesus Cristo aparece vivo, ressuscitado, transfigurado, glorioso na tua e na minha vida. Ó feliz culpa que mereceu tão grande Redentor. Eu não sei a tua história, eu não sei como você vive, eu não sei sequer como você é, quem está escutando esse vídeo. Mas eu te digo, na tua vida, assim como na minha, temos experimentado muitas ocasiões de pecado. Muitas ocasiões de pecado. Que esta palavra hoje, que esta catequese, que esta palavra não seja para nos desanimar, muito pelo contrário, seja um lembrete de que dos nossos pecados o Senhor pode trazer algo novo, se você e eu o aceitarmos, se você e eu quisermos essa ressurreição na nossa vida, quisermos de fato mudar de conduta. Conversão é mudança de rota. Você está indo por uma via e você converge e muda totalmente para outra. É isso que eu te convido, neste tempo pascal, à conversão. Converta-se. Converta-se, você que escuta esta catequese, que é a mesma catequese que eu estou escutando, que sou a primeira que escuto aquilo que falo para você. Janaína, converta-se, converta-se. O caminho que você tem tomado até agora não é o caminho correto. Converta-se. Ó feliz culpa que mereceu tão grande Redentor. Feliz Páscoa, feliz tempo pascal, meus queridos. E na próxima semana teremos uma outra catequese, dando continuidade ao conteúdo da Crisma. Beijos e fiquem com Deus.